Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana, bem-vindo, bem-vinda a Odara Holística Tarô. Essa é a leitura semanal para o signo de Touro. Eu vou fazer o embaralhamento, enquanto isso eu converso um pouquinho com vocês. Eu gostaria de dizer que essa leitura é uma leitura atemporal. O que significa dizer isso? Que ela é uma leitura que ela pode fazer sentido para você em qualquer momento que você chegar aqui, né? Porque a energia ela é fluida e o tarô ele tem um potencial terapêutico, que significa dizer que ele sempre vai te trazer alguma reflexão para que você possa pensar e tomar as suas decisões. Então, se porventura o que a gente falar aqui não estiver ressoando com você, pegue só o teor filosófico do que está sendo colocado aqui, ou então você pode deixar para lá e num outro momento você pode encontrar, né, uma informação que esteja de acordo com o seu momento, tá certo? Então vamos lá, vamos ver qual é a leitura para essa semana para vocês, taurinos e taurinas. Então vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você dar seu like se você gostar desse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante para que o YouTube divulgue esse conteúdo para outras pessoas e que ele possa ajudar outras pessoas. Tudo bem? Então vamos lá? Primeiro momento sai Diabo. Segundo momento, Força. Terceiro momento, Papa. Na segunda fila, o Mundo, a Imperatriz e o Sol. Vamos lá, vamos tentar entender o que está sendo colocado aqui para vocês. Taurinos e taurinas, qual é a leitura para essa semana para vocês? Bom, a primeira carta que sai aqui é o Diabo. O Diabo, ele é uma carta que ele fala pra gente de situações em que ele tem um significado muito complexo, a carta do Diabo, né? Ele pode dizer pra gente de situações de mentiras, de situações de traição, não traição propriamente homem-mulher, mas qualquer tipo de traição. De repente você ser traído pela sua confiança, ou então em uma situação de um negócio ser passado para trás, enfim, né? Existem várias formas que a gente pode se sentir traída pelas pessoas. De qualquer forma, esse sentimento que está aqui, cada um vai adequar para a sua realidade, ele simplesmente ele está findando com muito equilíbrio e com muito pé no chão e com muito sucesso no campo material. Então, eu entendo que a situação que está sendo colocada aqui provavelmente é alguma situação em que houve uma divergência, né, referente às questões aí de bens materiais, por exemplo, porque eu tirei uma segunda carta para a gente ver e saiu a carta justamente do apego. Então eu entendo que talvez você tenha tido uma situação com alguma pessoa sobre disputa de alguma questão judicial, material, enfim, o que aconteceu nessa situação, ela simplesmente acabou tendo um final. E esse final trouxe, né, vai trazer ou está trazendo para você uma grande, primeiro que ele finda, segundo que ele finda com uma estabilidade material. Independente do que estava sendo colocado, né, independente do teor do apego diante das situações, ela acaba se resolvendo, né? E aí vem a carta da força. Por que ela se resolve? Porque você teve muita força, determinação, porque você tinha clareza da sua, talvez dos seus direitos, e você tinha domínio dessa situação, né? E aí você conseguiu então ter a audácia para fazer novos projetos, para poder fazer novas coisas, talvez para empenhar, né, em função dessa disputa que estava em jogo. É como se fosse assim, o que estava colocado aqui, você tinha plena certeza que você tinha direito a determinadas coisas, né? Então você foi
com todo a sua força, com todo o seu equilíbrio, com toda a sua dominação sobre essa situação, e você conseguiu ter essa ousadia de fazer as coisas acontecerem de uma maneira em que elas pudessem ser justas para você. E olha só que interessante, a terceira carta é a carta do Papa. O Papa, entre outras coisas, ele fala justamente de você ter qualquer tipo de realização, desde que seja, ou sucesso diante de uma situação, né? Tudo dentro da ética, dentro da moralidade, não do moralismo. Significa dizer isso, que tudo que está colocado dentro da ética, a ética ela sempre tem que ser aquela máxima, né? Faz para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Então, quando eu tenho uma situação em que o que é colocado é justo para todos, né? Eu tenho a ética. Então, muito provavelmente, essa situação que estava colocada, onde você teve que ter, sim, um pulso firme para poder conseguir fazer com que ela andasse no sentido de resolver, né, de uma maneira justa, ela acontece e ela acaba findando um momento muito difícil, né? Porque muito provavelmente essa situação, né, que quando a gente está preso numa situação em que as pessoas estão ligadas materialmente, né, são muito materialistas, e são muito, talvez assim, em alguns momentos muito medíocres, né, no sentido de ser mesquinho mesmo, né? Isso tudo é muito difícil, né? Se lidar com esse tipo de situação é muito difícil. Causa um enorme desgaste emocional, psicológico, né? De todas as ordens. Então, o que eu entendo? Que essa situação que foi colocada aqui, né? Ou que ela está sendo colocada, ela vai exigir de você, primeiro, uma determinação muito grande, um domínio muito grande, uma certeza muito grande do que você vai fazer. Segundo, ela tem que ser pautada numa referência de justiça mesmo, né? No sentido dela ser ética para você, para o outro, e que aí você consegue reorganizar a sua vida e dar continuidade prosseguimento à sua vida. É como se fosse assim, enquanto as coisas não se resolverem da forma certa, né? Porque o Papa fala muito disso, das coisas serem feitas de forma correta, séria, dentro da justiça, né? Da justiça dos homens, né? Da justiça, do sistema de justiça, vamos assim dizer, né? Enquanto você não fizer uso disso, você não consegue resolver. Então, o que eu percebo? Que você conseguiu justamente o que você está nessa iminência de pensar alguma situação em que você precisa mover um processo, em que você precisa garantir os seus direitos, e esse direito vai ser garantido sim, porque ele é justo, porém o direito do outro também será garantido. E aí vai achar o equilíbrio e vai conseguir que essa situação se resolva da melhor maneira possível para as duas pessoas, né? Para as duas partes. É uma situação bem, bem específica mesmo de uma disputa, e que gerou um desgaste muito grande, ou está gerando um desgaste muito grande, mas saiba que você tem que ter muito punho, muito, muito pulso firme, na verdade, para que você consiga resolver e não saia desse propósito, porque você tem que ter a ousadia para fazer isso acontecer, né? Você não pode sair nunca do que está te movendo a fazer isso. Porque o que está te movendo a fazer isso é lidar com algo que tem que ser justo, né? Você quer, a partir disso, reorganizar sua vida. Só que para isso precisa acontecer, então, a organização dessa vida, desses problemas que estão aí colocados de uma maneira muito ética, pautada na justiça, e aí isso tudo vai chegar no momento em que você vai conseguir fazer, né, com que as coisas aconteçam e tudo se resolva de uma maneira feliz. Por que eu falo isso? Porque no segundo momento, a primeira carta que vem é a carta do mundo. A carta do mundo, ela fala justamente de conclusão das coisas, com êxito, com sucesso, né? E aí ela vem junto com o 7 de copas, né?
o Sete de Copas fala de utopia, né? Então, quer dizer, para você conseguir fazer com que esse processo todo se conclua de maneira exitosa para as duas partes, por exemplo, porque a gente nunca pode falar de justiça onde eu tenho, né, ou de uma reorganização justa, moral, onde eu tenho prejuízo de um em detrimento do outro. Então, o que eu estou entendendo assim, ó, você vai conseguir reorganizar desde que tenha o equilíbrio entre as duas partes, né? E aí é possível conseguir fazer isso. Então, assim, se você está pensando como você tem que resolver esse problema, parta do pressuposto que ele tem que ser justo para os dois. A partir do momento que você lançar a mão de elementos de ordem judicial, que seja, que coloque no patamar as pessoas dentro do que é justo para cada um, essas coisas todas se resolvem com muita força, né? Quer dizer, porque você está fazendo um movimento mesmo de virar essa chave, de encerrar esse processo e conseguir fazer com que as coisas deem certo. Claro que não é fácil, lembra que eu falei? Então, movimenta, né? Traz dor, sofrimento, é algo bem difícil e tal. Por vezes a gente também cai junto com o mundo, veio o Sete de Copas, que fala de ilusão, né? Decepção. Talvez, muitas vezes, aqueles nossos castelos têm que ruir, mas ele tem que ruir de uma maneira em que eu consiga reorganizar as coisas de uma maneira muito justa para todo mundo. Não pode um lado ter prejuízo em cima do outro, né? Um lado ficar apegado numa situação enquanto o outro está tentando, né, fazer com que as coisas aconteçam. Então, o que eu estou entendendo aqui, a mensagem é bem clara. Esse processo, ele tem que ser movido de uma maneira em que ele seja justo para as duas pessoas, pautado, né, na moral ética, pautada em todos os recursos judiciais que forem possíveis serem movidos, na onde os dois lados sejam atendidos, porque daí você vai conseguir fazer com que essas coisas se resolvam e que esse sofrimento se finde, né? E aí vem, que eu falo isso por conta da carta próxima que vem, que é a carta do êxito, que é a Imperatriz. A Imperatriz fala de sucesso, de êxito, de virtude, de coragem, e vem junto com uma carta de final, que é o 10 de Copas. Então, quando tudo isso terminar, você vai conseguir fazer com que o resultado seja muito feliz para você. Então, você consegue encerrar isso, né, com muita alegria, com muita felicidade. Por quê? Porque você vai conseguir, né, achar o eixo e o equilíbrio para você e para o outro também, né? Então, assim, é um alívio, não é? Quando você tem um processo que está sendo movido, tal, aquela tensão, aquela coisa toda. Quando vem um veredito e ele atende com justiça os dois lados, parece que sai um fardo das suas costas, né? E ao sair esse fardo das suas costas, você respira e vai e prossegue a vida, né? Para o seu próximo ciclo, para a sua próxima jornada, que vai ser de muita luz, de muito sucesso, de esperança, de caminhos abertos, né? E de boas iniciativas, né? Novos projetos irão aparecer. Então, depois que essa tempestade passar, né? Nessa disputa toda, essa questão toda passar, você vai conseguir ir para uma nova etapa da sua vida com muita felicidade, com caminhos abertos, com novos propósitos, novos projetos, né, novas propostas, e aí você vai virar a página e seguir e continuar a sua jornada e evoluindo, né, que é por isso que estamos aqui, né? Tudo que a gente passa é para trazer pra gente um aprendizado. Aí a gente faz o aprendizado e a gente segue para frente, né, num nível maior, né, de compreensão da vida, né? No fundo do maço sai a temperança, que é exatamente isso. É a carta da perseverança, o equilíbrio. Ela é essa mulher que está mexendo os elementos, né? Ela tem muita paciência, ponderação, ela tem muita virtude, ela movimenta as coisas com muita calma, né? Então eu entendo assim que a hora que você entender o que você tem que fazer sobre essa situação, na hora que você lançar a mão de elementos de justiça que vai levar uma conciliação, vamos assim dizer, né, a qual você vai conseguir fazer a partir
dessa ponderação, né, que você está tendo, você consegue resolver tudo, né, findar isso e seguir sua vida em frente sem carregar esse fardo, né? E é isso, ó. E aí você encerra esse momento tão difícil, esse ciclo tão difícil, né? E essas coisas ficam para trás e você dá conta de seguir em frente. Vamos ver mais duas cartinhas para ver a mensagem final? Sai o eremita e sai o mundo. Bom, minto, o julgamento. Então, assim, ó, o eremita, ele tá falando para você assim, né? Que é só você lançar a mão de tudo que você já sabe, né? Nesse percurso todo você deve ter tido um grande aprendizado. Então, e você precisa também se desprover, porque o eremita, ele está se desprovendo dos bens materiais. Ele usa poucos recursos, ele anda a pé, só que ele anda para frente. Então, talvez aqui também vale uma mensagem para você. Muito provavelmente, se você desapegar, talvez, de coisas materiais que te prendem, né, vai fazer com que você consiga avançar para o futuro e conseguir resolver tudo da melhor maneira possível. Esses empecilhos que estão aí, né, de uma maneira muito tranquila. Essa é uma possibilidade. E a segunda carta é a resolução dos problemas, né? O julgamento fala de solução dos problemas, né? Fala de situações que estão sendo enfrentadas com muita coragem por você e que elas vão dar conta de resolver. E essa carta, o eremita, junto com a carta do apego, é essa mensagem mesmo, né? Então, provavelmente, talvez, se você se desapegar de algumas questões tão materiais, né, e você conseguir ver o que de fato importa, você conseguir interiormente, de dentro para fora, perceber o que de fato importa, talvez você abra mão de algumas coisas, mas você ganha, né, em renascimento, você ganha como é que fala assim, como se você ganhasse uma outra perspectiva, né, e aí você finda isso com muito alegria, com muito êxito, e você dá conta de ir para outros projetos, outras coisas, e quem sabe reorganizar, reaver talvez aquele status social que você tem hoje de uma outra forma e que possa te trazer muito mais satisfação do que você tenha hoje, né? Olha, espero que te ajude, né? Não é um processo fácil pelo que está colocado aqui, mas tenha persistência que você vai conseguir encontrar a solução para esse desafio. Um grande beijo. Bom, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deem um like e se inscrevam no canal para que o YouTube divulgue esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau!